Brasil tem tudo. Tem terra fértil, tem água doce com abundância, tem petróleo, tem minérios, tem o maior território do mundo, tem uma população que é jovem, criativa e empreendedora, tem sol, tem chuva, tem clima para produzir de tudo. Era para sermos uma potência global, mas a verdade é que a gente está sempre andando em círculos, sempre começando do zero, sempre esperando um novo governo, uma nova promessa, um novo milagre. E você sabe qual é o problema? A culpa não é só dos políticos, nem dos empresários, nem só do sistema também. A verdade que ninguém gosta de encarar é que o Brasil foi feito para não dar certo. Ele funciona assim porque assim é mais fácil de manter tudo como está. Uma minoria ganhando muito e a maioria lutando todo santo mês para pagar apenas os boletos. Não é só incompetência, isso é um projeto. É uma engrenagem muito bem montada para manter você sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre preso. E o pior, muita gente ainda nem percebe. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar 5 grandes razões pelas quais o Brasil está travado no tempo. E mais do que isso, eu vou te mostrar o que você pode fazer na prática para não afundar junto com esse sistema. Porque enquanto muita gente ainda está esperando o Brasil melhorar, tem uma minoria fazendo de tudo para ele continuar exatamente como está. Então se prepara, porque depois de ver tudo isso aqui, vai ser impossível você continuar vivendo como antes. Agora, para entender o porquê o Brasil não avança, a gente precisa voltar no tempo, lá atrás, no começo de tudo, porque o problema não começou com esse governo, nem com o anterior. O buraco é muito mais fundo do que você pensa. O Brasil nasceu como uma colônia de exploração, e isso muda tudo. Enquanto os Estados Unidos foram colonizados por famílias que fugiram da Europa em busca de liberdade de um novo começo, aqui os portugueses chegaram com outro objetivo: explorar, extrair e enriquecer. E depois de tudo isso, ir embora. A lógica era bem simples. Quanto mais rápido eu tirar o máximo dessa terra é melhor. Pau-brasil, açúcar, ouro, diamantes, café, tudo era extraído em massa e mandado embora, enriquecendo a metrópole e deixando um rastro de destruição por aqui. E para isso funcionar, eles precisavam de duas coisas: terra concentrada nas mãos de poucos e mão de obra barata e escravizada. A escravidão aqui durou mais de 300 anos, 3 séculos, sustentando um modelo econômico baseado na brutalidade, na violência e na desumanização. O Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão, e mesmo assim, sem nenhum plano de integração e reparação ou justiça. E quando a escravidão acabou, a elite econômica continuou no controle. A terra, a riqueza, o poder, tudo ficou concentrado e o povo largado à própria sorte. O nosso querido país nunca foi pensado para ser uma nação com oportunidade para todos. Nunca houve um projeto de desenvolvimento nacional. O que sempre existiu foram projetos de poder, grupos diferentes se revezando no controle do Estado, mas com o mesmo objetivo: manter o povo na base dessa pirâmide. Essa mentalidade colonial nunca foi superada. Ela só mudou de roupa. O que antes era feito com correntes, hoje é feito com dívidas, com burocracia, com um sistema que te prende mesmo sem muros. O Brasil foi feito para servir interesses, mas nunca são os seus. E é por isso que, até hoje, quando alguém tenta mudar as regras do jogo, o sistema reage, porque aqui manter tudo como está é lucrativo para muita gente. Mas vamos começar pelo básico, o imposto. Porque o jeito que o Brasil cobra imposto é uma perversidade disfarçada de normalidade. Aqui, quem ganha pouco paga muito e quem ganha muito paga pouco. Isso parece errado e é porque é mesmo. Para você ter ideia, mais de 60% de toda a arrecadação do Brasil vem de imposto sobre o consumo. Isso significa que quando você compra arroz, compra o feijão, sabão em pó ou uma roupa para você ir trabalhar, já está pagando imposto na hora. Agora pensa comigo, um bilionário e uma faxineira entram no mesmo supermercado. Eles compram o mesmo pacote de arroz, ambos pagam exatamente o mesmo valor do imposto naquele produto. Só que para um, isso não significa nada. Agora, para o outro, é quase a diferença entre comer ou não comer no fim do mês. Nos países desenvolvidos, os mais ricos pagam mais imposto, proporcionalmente à sua renda. No Brasil é o contrário, a carga tributária ela é regressiva, ela pesa muito mais no ombro de quem ganha menos. E não para por aí. Lucros e dividendos, ou seja, a parte dos lucros dos sócios da empresa são isentos de imposto desde 1995. Você ouviu certo, isentos, zero, nada de imposto mesmo. Enquanto isso, o trabalhador com carteira assinada tem desconto direto no contra-cheque. A pequena empresária paga imposto até antes de faturar, mas o cara que recebe milhões por mês de dividendos sai ileso. Nos Estados Unidos, paga. Na Alemanha, também paga. Na França, paga. No Brasil, não paga. E isso não é acidente, isso é uma estrutura pensada para manter a elite onde ela está e para manter você também exatamente onde você está. Esse sistema não é só injusto, ele desincentiva o crescimento de quem está na base, porque quanto mais você consome, mais você paga. Mas quanto você mais acumula,
mais você escapa. Ou seja, o Brasil não tributa a riqueza, ele tributa o esforço. Ele penaliza quem quer crescer, empreender, estudar, trabalhar e premia quem já nasceu no jogo. E enquanto isso não mudar, o Brasil nunca vai ser um país de oportunidades. Vai continuar sendo um país onde poucos mandam e milhões obedecem, pagando a conta no caixa do mercado. E sim, tudo isso é muito errado, mas eu não sou contra o governo A, nem contra o governo B, nem a favor do governo A, nem a favor do governo B. Eu estou mostrando para vocês realmente a realidade. Também não sou contra empresários, quem já nasceu rico, quem é herdeiro. Não, apenas quero mostrar para você a realidade do Brasil, para que você enxergue onde você possa estar, para que você consiga sair desse cenário e consiga criar uma vida mais próspera para você. E se tem uma arma poderosa para transformar esse país, é através da educação. Mas no Brasil, essa arma foi também propositalmente desativada. A educação brasileira não foi pensada para libertar, ela foi desenhada para domesticar. Desde os tempos da colônia, o povo nunca foi incentivado a pensar criticamente, a questionar, a se organizar. O que se esperava e ainda se espera é que você apenas obedeça, que aprenda a seguir ordens, que saiba o básico para executar tarefas, mas não o suficiente para mudar a sua realidade. O jovem sai do ensino médio sem saber o que é uma inflação, sem entender o que é a taxa Selic, sem noção nenhuma de como funciona o sistema político, sem saber como se proteger financeiramente. Mas alguns sabem decorar a fórmula de Bhaskara, o ciclo da água e o nome dos presidentes da ditadura, sem contexto nenhum. Agora, em leitura, matemática e ciências, o Brasil amarga as últimas posições nos rankings internacionais. Isso não é só por falta de investimento, é por falta de um projeto para o país. A escola pública brasileira, em muitos lugares, parece um cenário de guerra. Faltam cadeiras, faltam livros, faltam professores e quando tem, estão exaustos e mal pagos. E o mais cruel é que isso não é acidente, isso é funcional. Funcional para quem? Para quem lucra com o povo desinformado, que vota mal, consome sem pensar e nunca questiona por que o mundo à sua volta é tão injusto. O quanto mais ignorante o povo, mais fácil de manipular, mais fácil de você vender promessas vazias, mais fácil de você empurrar dívidas, crenças falsas e políticos corruptos a goela abaixo. O sistema educacional brasileiro não é ineficiente por acaso. Ele é eficiente exatamente no que se propõe: reproduzir desigualdade, produzir obediência, impedir transformação. E enquanto for assim, o Brasil vai continuar como está. Um país onde a maioria não entende como é explorada e uma minoria que acha ótimo que continue assim. No Brasil, empreender é um ato de resistência. Parece até exagero, não é? Mas tente abrir uma empresa. Só tenta. Vai descobrir que precisa de registros, alvarás, licenças, certidões negativas, taxas, autorizações da prefeitura, do estado, da União e às vezes até de um milagre. O Brasil está entre os países mais burocráticos do mundo para se manter e expandir o negócio. E enquanto isso, em outros países, você abre uma empresa em horas. Aqui pode levar até meses para você conseguir fazer. E adivinha quem sofre com tudo isso? O pequeno, o microempreendedor, quem quer sair da informalidade, quem tenta gerar seu próprio sustento. Mas agora, e os grandes? E as grandes empresas? Os grandes vivem de incentivos fiscais, isenções, lobbies em Brasília e acessos especiais, sabem driblar as regras, ou melhor, sabem quem escreve as regras. E aí você olha para a política e pensa, a corrupção é o problema. Mas, na verdade, até não. A corrupção não é o problema isolado, ela é parte do modelo. É como o sistema foi desenhado para funcionar. O tal do toma lá da cá não é exceção, é regra. Partidos negociam cargos, ministérios, verbas, emendas, em troca de apoio, silêncio ou até blindagem. E nosso país não se governa com competência, com mérito, com plano. Se governa com alianças de conveniência ou favores trocados, com cargos que viram moeda praticamente. Isso mina qualquer tentativa real de avanço. Como você vai ter um país eficiente se os cargos são ocupados não por quem entende, mas por quem precisa ser agraciado. Infelizmente, a burocracia trava, a corrupção sustenta e o povo paga a conta com desemprego, com empresas quebrando, com serviços públicos de péssima qualidade. E enquanto isso, os donos do poder continuam lá, se protegendo, se blindando e chamando isso de governabilidade. Isso não é desorganização, é uma organização do caos. Porque no caos, só quem já está no topo sobrevive. Mas agora vamos ser honestos. O problema não está só lá em cima. A culpa não é só dos políticos, dos banqueiros ou da elite que eu falei aqui para vocês. O povo também carrega sua culpa. Duro de ouvir, né? Mas é necessário, pense comigo. O Brasil
É um país que ao longo dos séculos aprendeu a sobreviver e não a se desenvolver. E isso criou uma mentalidade coletiva onde o errado é tolerado e muitas vezes até admirado. Aqui o jeitinho é quase uma virtude, sonegar imposto virou esperteza, burlar fila é vantagem, puxar o tapete do colega é o jogo de cintura, vender voto virou normal. Colar na prova? Ah, todo mundo faz. Furar um sinal vermelho aqui e ali? Ah, era só um minutinho, rapidinho, ninguém viu. E aí, quando alguém denuncia, quando alguém tenta fazer o certo, vira o otário. Porque aqui, tentar ser honesto muitas vezes parece ser sinônimo de ser ingênuo. Só que essa cultura ela tem um preço alto. Porque quando todo mundo quer levar vantagem, ninguém melhora de verdade. É aquela lógica do rouba mas faz, todo mundo faz igual, não adianta reclamar. E enquanto isso, ninguém lê, ninguém se informa, ninguém se organiza e o pior, ninguém cobra também. A população vai aceitando tudo no automático. Um novo escândalo? Não, é mais um meme. Um novo aumento de imposto? Fazer o quê, né? Um serviço público ruim? Ah, é o Brasil mesmo, né? Já tá todo mundo acostumado com isso. E o sistema adora isso. Porque quanto mais apático o povo é, mais fácil é de dominar. Quanto mais distraído com fofoca, com futebol, com reality show, menos energia sobra para realmente questionar o que importa. O jeitinho virou regra, a indignação virou piada e a transformação virou utopia. Mas não adianta querer mudar o Brasil se a gente não começa mudando o brasileiro. Hoje, milhões de brasileiros dependem do Estado para sobreviver. E que fique claro, ter políticas públicas de amparo não é o problema. O problema começa quando essa dependência vira uma ferramenta de controle, quando o Estado passa a usar essa pobreza como estratégia política, quando a ajuda deixa de ser um trampolim e vira uma coleira invisível. No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas estão em programas assistenciais, e muitos não têm nenhuma alternativa real além disso, porque a escola falhou, o emprego não veio, o empreendedorismo foi engolido pela burocracia e o sistema empurrou essa gente para viver de migalhas. Mas e aí o que acontece? O governo finge que ajuda o povo finge que acredita e seguimos empurrando a pobreza com a barriga. É cruel dizer isso, mas precisa ser dito. A pobreza virou um ativo político. Quanto mais gente dependente, mais fácil é comprar voto. Quanto mais quebrado é o povo, mais vulnerável ele é à manipulação. Porque gente que tá com fome, gente que tá com desespero, tem tempo só para sobreviver. E é exatamente assim que o sistema gosta. Empreender aqui não é uma escolha, é um desespero. A maioria dos empreendedores no Brasil é formada por gente que não conseguiu outra opção. É o MEI que fatura menos de um salário mínimo, é o ambulante que vive fugindo de fiscalização, é o motoboy que não tem nem férias, nenhum plano, nem segurança nenhuma. A falta de autonomia financeira não é um detalhe. Ela é uma engrenagem essencial para manter o povo controlado. Gente quebrada não protesta, gente quebrada se cala porque aprendeu que qualquer coisa é até um favor, é melhor do que nada. E enquanto isso, quem governa mantém o povo dependente para depois se apresentar como um salvador. Isso não é justiça social, isso é manipulação social. E enquanto isso continuar, o Brasil não vai sair do lugar. Mas então quer dizer que não tem uma saída, que tá tudo perdido, que o Brasil tá condenado a ser sempre o país do quase? E eu te digo, claro que não. Mas a saída não vai vir de cima. Ela começa com você. Começa quando você para de terceirizar a sua vida pro governo, pro seu patrão, pro sistema. Quando você entende que ninguém vai lutar por você, a não ser você mesmo. Educação financeira é um ato de rebeldia. Sim, rebeldia. Porque nesse sistema, manter você desinformado, endividado e dependente é lucrativo. E quando você escolhe aprender sobre economia, sobre política, sobre impostos, sobre investimentos, você não tá só estudando, você está se armando. Porque entender como esse sistema funciona é o primeiro passo para você poder sair dele. E a elite já entendeu isso há muito tempo. Eles sabem como o dinheiro se movimenta, eles sabem como funciona o jogo político, eles não dependem do Estado, eles influenciam o Estado. E você, se você não acordar agora, vai continuar sendo essa massa de manobra. Vai continuar no mesmo ciclo de dívida, de desespero, de dependência, e enquanto isso, eles continuam crescendo em cima do seu esforço. Mas olhe para mim. Não espere um salvador, não espere um milagre. O Brasil só vai mudar quando o brasileiro mudar. E mudar começa com uma decisão: a de não aceitar mais ser refém de um sistema que nunca quis ver você vencendo. A boa notícia é que você pode fazer algo hoje mesmo. A má notícia é que se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. O Brasil pode até não ter avançado como nação, mas você pode avançar como indivíduo. E é justamente essa transformação pessoal que, no fim das contas, começa a mudar o país de verdade. Porque o país é feito de pessoas. As pessoas informadas, preparadas e conscientes fazem a diferença. E se você quer sair dessa ignorância financeira, quer aprender a se proteger dos erros do sistema e crescer mesmo em meio a esse caos, eu tenho um caminho preparado para você.
Conheça o meu curso, onde eu ensino o passo a passo que tudo que você precisa para dominar a sua vida financeira e entender a economia real e criar oportunidades para você mesmo. Tem este QR Code e o link está na descrição. É só clicar e começar a mudança agora. E para não perder nada do que eu trago por aqui, né, que muita gente tem até medo de falar, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala a verdade, encara os problemas de frente e ajuda você a se libertar dessa armadilha. Então vem comigo, porque o momento é agora.